Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Portanto, não temeremos, porque Ele está conosco. Ele é a nossa fortaleza e nele vivemos em segurança. É confiando no Deus do impossível que iniciamos mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Vamos fazer a leitura no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos de 10 a 13. 1 Crônicas 29, 10 a 13 nos diz: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Assim como Davi, vamos orar com o nosso irmão Ismar, uma oração de adoração e também pedindo a direção de Deus para a nossa EBD. Graça e paz, irmãos. Vamos orar a Deus, confiando que Ele é bom, sabendo que tudo que Ele faz tem um propósito, não é isso? E que nada foge do controle do nosso Deus. Senhor Deus, Pai, está nos céus, te agradecemos, Deus, pelo seu cuidado, Deus. Te agradecemos, Deus, pelos seus livramentos diários, Deus, em nossas vidas, Deus. Te agradecemos, Deus, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos ama, Deus. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos protege, Pai, o Senhor nos cuida de cada um de nós, Deus. Te agradecemos por tudo, Deus. Te agradecemos, Deus, porque nada somos, Deus. Mas temos um Deus vivo, Pai, e soberano, que cuida de nós, Deus. Também te clamo, Deus, pelo esse culto, Deus, pelo início, Pai, que o Senhor esteja assim, tomando conta, Pai, de cada um que venha pregar a Tua palavra, Deus. De todos os dirigentes, Deus, que possamos estar assim, Deus, atentos, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. E compreendê-la, Deus, e começar a usá-la, Pai, em nossas vidas, Deus. Que possamos estar sentindo assim como uma aroma suave, Deus, em nossos ouvidos, Deus. E que possamos nos alimentar da Tua palavra, Deus. É isso que eu te clamo hoje e para todo sempre, Deus. Amém. Amém. Vamos cantar com o nosso irmão Robson Oliveira a música Nada Além do Sangue. Cante esse louvor, celebrando a Cristo que se entregou na cruz para nos dar vida juntamente com Ele. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Quando eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do
nada além do sangue de Jesus, que nos faz alvos como a neve, aceitos como filhos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Eu sou livre, sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz alvos como a neve, aceitos como filhos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Calma, Deus está no controle. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os nossos governantes não estão no controle. Os nossos cientistas não estão no controle. Os nossos filósofos não estão no controle. Você e eu não estamos no controle, mas Deus está. Ele não é pego de surpresa, nem está em apuros. Ele sabe o que faz e Ele trabalha por nós e não contra nós. Amém. Deus está realmente no controle de todas as coisas. Vamos fazer a leitura na primeira carta de João, capítulo 3, versos de 4 a 9. 1 João 3, de 4 a 9. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando,
Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O texto mostra que o pecado nos separa de Deus. Fomos justificados através do sacrifício de Cristo. Contudo, ainda pecamos por causa da nossa natureza caída. Portanto, vamos orar com a nossa irmã Priscila, pedindo perdão a Deus e já agradecendo a misericórdia que Ele tem dispensado sobre nós. Oremos, amados irmãos. Pai querido, Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado do mal. Deus, queremos Te pedir o Teu perdão, Pai. Cuida das nossas vidas, afasta de nós aquilo que vem desagradado ao Senhor. Afasta de nós, ó Pai, as amizades que vem desagradado a Ti. Afasta de nós, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que vem envergonhar da Tua face. Tira de nós, ó Pai, o desejo da carne. Tira de nós o desejo de fazer aquilo, ó Pai, que não vem da Tua vontade. Cuida das nossas vidas, derrame sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. E que a cada dia possamos ser fiéis ao Senhor. Que a cada dia possamos fazer o melhor para Ti, Pai. Nos perdoa, cuida de nós. Cuida da nossa vida, em nome de Jesus. Nós Te oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos de 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estamos vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos fazer um momento de intercessão nesta hora. Primeiro, vamos orar com a nossa irmã Jana, pedindo a Deus que desperte os irmãos para participar dos cultos presenciais no templo. Lembrando que as programações online estão destinadas àqueles que não têm condições de participar dos cultos presenciais. Os demais devem ir normalmente aos cultos, pois temos adotado todos os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos competentes. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus de amor, obrigado, meu Deus, por mais uma escola dominical, meu Pai. Que o Senhor esteja assim abençoando cada irmão
que aqui esteja participando, meu Pai, mesmo distante, meu Pai. Estamos louvando e agradecendo o seu santo nome. Nesse momento, Pai, eu te peço por cada irmão, meu Pai, porque esteja assim despertando, meu Pai, para poder participar dos nossos cultos, Pai, presenciais. Que dê ânimo espiritual, que aumente a tua fé, meu Pai, de cada irmão, meu Pai, e que possamos estarmos juntos, mesmo nesse período tão difícil, meu Pai, que possamos estar juntos orando e engrandecendo, meu Pai, o seu santo nome no templo, meu Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Vamos orar com o nosso irmão Rodrigo Chagas, intercedendo a Deus para que dê disposição ao seu povo para fazer a sua obra nesses tempos de pandemia. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado por ter nos dado uma noite em paz. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. E nessa hora, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que nesse tempo de pandemia que estamos passando, que o Senhor possa estar dando disposição e perseverança ao seu povo, para fazer a obra do Senhor com alegria. Que o Senhor possa estar nos sustentando a cada dia mais na sua palavra. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos Andy, Louise e Roberta. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Salmos 9, versículo 1. Com grande alegria, meus irmãos, que nós estamos juntos mais um dia para adorar o nosso Senhor. Vamos exaltar o nome dele com mais uma canção. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Cante comigo, meu irmão, adora o Senhor. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo.
Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor em adoração. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. Flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. Flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia.
Vamos aprender um pouco mais nesta manhã a respeito do nosso Deus. Chegou o momento de ouvirmos a voz do Senhor através da pregação da palavra. Hoje, o estudo será realizado com o seminarista Diego. Fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Olá, meus irmãos, como é bom estar com vocês novamente. Nossa saudade é gigantesca. Nós queremos estar com vocês o mais breve possível. Que o Senhor nos dê essa oportunidade. Que Deus nos abençoe também hoje no estudo da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Tiago 1, versículos de 1 a 4. Nós vamos falar hoje sobre a provação da nossa fé. O que fazer quando a nossa fé é provada? O que fazer? A palavra de Deus nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar? Pai, no nome de Cristo Jesus, fala ao nosso coração nesse momento, que a Tua palavra enriqueça, ó Deus, o nosso conhecimento do Senhor, mas que nos ajude, ó Deus, a obedecer ao Senhor, a honrar ao Senhor em todo o tempo. É o que nós pedimos. Aumenta a nossa fé e nos ajude a enfrentar as provações. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Em nosso estudo, nós vamos falar sobre uma jovem chamada aqui de Fernanda, que enfrentou um câncer. Bom, com apenas 22 anos, no auge de sua juventude, Fernanda descobriu que ela estava com um câncer raríssimo. Era um osteosarcoma na tíbia. E ela enfrentou esse câncer por 7 anos. O ano era 2009, Fernanda acabava de ser contratada e retornou à faculdade. Mal imaginava que algumas dores na perna apontavam aquela que seria a maior dificuldade de sua vida. Então, foi ao médico, teve que fazer uma biópsia. Sua mãe, com a suspeita do câncer, deixou o estado em que morava, o Mato Grosso, e foi para Santa Catarina para dar apoio para a filha. E no dia em que comemorava o aniversário, Fernanda descobriu que o resultado confirmou um câncer maligno. Então ela relatou: nunca pensei que pudesse ser um câncer. Choramos bastante, não tive medo de morrer. Meu medo era o sofrimento do tratamento. Mudaram-se então para Joinville, onde fariam o tratamento. O plano médico era o seguinte: primeiro, iniciar com quimioterapia. Em seguida, fazer a cirurgia e depois voltar com a quimioterapia para eliminar as células que restassem. Iniciada a primeira sessão de quimioterapia, logo surgiram as reações: enjoo, vômito e mal-estar. Depois o cabelo começou a cair e em um momento como esse, nós percebemos a fraqueza e a fragilidade que é comum a todo ser humano. Então surge a pergunta: o que fazer quando a nossa fé é provada? Como agir em tempos de provações? Tiago traz instruções para nós acerca dessa questão. Ele escreve para um grupo de cristãos que estavam sofrendo. Esses cristãos a quem ele escreve eram cristãos judeus logo do começo ali da igreja. E eles foram perseguidos pelos próprios judeus, que odiaram Jesus e odiaram também aqueles que seguiram Jesus. Os apóstolos foram perseguidos, Estevão foi martirizado,
E Saulo denunciava cristãos antes de sua conversão. Tiago então escreve para crentes que foram dispersos, crentes que se espalharam por vários lugares do Império Romano, fugindo dessa perseguição por parte dos próprios patrícios. Ele fala de problemas que esses cristãos enfrentaram. Por exemplo, ele diz que alguns ricos opressores denunciavam os cristãos aos tribunais. Havia discriminação contra a fé, pobreza extrema, especialmente por parte de viúvas e de órfãos. Além disso, havia alguns doentes. Tiago escreve para ensinar acerca de como lidar com as provações, como enfrentar esses problemas. Ele escreve a esses irmãos entendendo que eles são a igreja de Deus, por isso ele fala as 12 tribos. Ele entende que os judeus crentes é que são o verdadeiro Israel de Deus, pois os filhos de Abraão são os da fé. Tiago dá 3 instruções sobre a aprovação. E a primeira delas é a alegria. O que fazer quando a nossa fé é provada? Em primeiro lugar, alegrar-se. O verso 2 mostra que Tiago instrui os irmãos. Ele pede para que eles considerem como grande alegria, como toda a alegria, o passar por provações ou estar cercados por diversas provações. O que esse versículo ensina exatamente? Bom, ensina que alegrar-se por estar cercado de provações é um dever do crente. É um dever do crente alegrar-se mesmo que as coisas não estejam bem. Isso faz sentido lá fora? Isso faz sentido para o mundo? É claro que não. Mas faz sentido para o povo de Deus. Porque Cristo sofreu para nos salvar. Tiago ordena uma reflexão, uma séria consideração com respeito à maneira como nós enxergamos as provações. Ele quer que pensemos nas dificuldades com grande alegria. Imagine alguém que caiu em um poço fundo, porém vazio, e se viu cercado de paredes num buraco onde não pode sair. É desse modo que os crentes a quem Tiago escreve se encontram com relação às provações. Eles estavam cercados por provações. E ao perceberem esse cerco, na verdade, eles deveriam alegrar-se e não reclamar. Tiago não está pedindo que os cristãos devem ter uma postura passiva quando enfrentam as dificuldades ou os problemas. Não, mas que alegrem-se. E alegrar-se nas dificuldades é uma atitude difícil, porém é a atitude de um crente. Quando a vida foge completamente do nosso controle, ou melhor, do nosso falso senso de controle, nós percebemos o quanto precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Percebemos também que precisamos render a Deus toda a glória e alegremente reconhecer que Deus conduz a nossa vida melhor do que nós, que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, as dificuldades não podem tirar de nossa mente a convicção de que Deus é quem governa, Deus é quem conduz. Nós somos conduzidos por Deus e não pelas emoções, não pelas dificuldades, não pelas sensações. Se Deus então nos conduz para um vale e nos permite estar cercados por inimigos, é porque não há melhor lugar para estar do que esse vale. Se Deus nos conduz para provações de todos os lados, é porque não há caminho melhor do que este. E Tiago diz: tenham alegria quando passarem por várias provações, quando estiverem cercados de diversos tipos de provações. E era exatamente o que acontecia com a igreja. Portanto, ele exige de nós uma reflexão. Nós precisamos refletir seriamente acerca das dificuldades. Como devemos olhar para elas, e não é com pesar, mas com alegria. Que desafio nós temos, hein? A ideia de provação ou tentação, o conceito básico é de uma avaliação do quadro em que alguém se encontra.
tanto tentação quanto provação trazem esse conceito. Por isso que é muito difícil definir tentação e provação, separar estas coisas, porque na verdade as palavras gregas são as mesmas. No texto, Tiago usa duas palavras para falar de provação, e essas palavras também são usadas para falar de tentação em outras passagens, que é peirasmos e dokimion. São as mesmas palavras e podem ser traduzidas como exame, como tentação, como provação. A questão é o conceito. Frequentemente, aquilo que é uma provação é ao mesmo tempo uma tentação. Um mesmo evento pode ser visto como tentação, pois oferece uma oportunidade para o pecado, mas também pode ser visto como uma provação, pois oferece uma oportunidade para que a fé seja testada. As provações, portanto, são testes que avaliam o estado da nossa confiança em Deus. Por outro lado, as tentações são testes que avaliam o estado do nosso temor a Deus. A tentação é um teste que visa o pecado e afastamento de Deus. Satanás é o tentador, não Deus. A provação, porém, é um teste que visa o amadurecimento e aperfeiçoamento da fé. Deus é o provador. Conforme 1 Coríntios 3,13, Deus é retratado como um juiz e ao mesmo tempo como um provador que provará através do fogo. Essa é a provação da fé, as dificuldades que nós enfrentamos. Aqui, Tiago está referindo-se claramente à provação da fé, ao teste da fé. A fé é o alvo dessa provação. Logo, as lutas que enfrentamos não podem de modo algum ser desassociadas da nossa fé. Nós enfrentamos algumas coisas nessa vida por causa da fé que temos. Se não tivéssemos a fé em Cristo, nós não passaríamos por algumas coisas. Essa é a realidade da igreja. Mateus capítulo 5, versículo 11, fala que felizes nós somos, mesmo perseguidos. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 16, apresenta um chamado aos leitores para que tenham alegria apesar das provações. Pedro diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Voltando aqui à história da Fernanda, existem coisas que acontecem no período de sofrimento, de provação, que trazem algum tipo de alegria. Sejam pessoas amorosas ao nosso redor ou Deus nos sustentando. No caso da Fernanda, após algum tempo, a cirurgia poderia ser realizada, porém, faltava uma coisa: recurso financeiro. A cirurgia custava 25 mil e a sua família não tinha esse recurso. Então, a comunidade e várias pessoas começaram a organizar recursos para poder completar o valor da cirurgia. Eles conseguiram, a cirurgia foi feita, deu tudo certo, e 10 horas após, o tumor havia sido retirado com sucesso. Fernanda relatou: chegou um momento em que eu pensei, tenho que passar por isso chorando ou sorrindo. Chorando vai ser bem pior. Então, aceita e vai, Fernanda. Ela tinha uma escolha: enfrentar a doença com tristeza e murmuração ou com esperança em Deus. E ela escolheu a segunda opção.
Em nosso caso, temos motivos suficientes, irmãos, para alegrar-nos em Deus. Nós não precisamos passar por provações murmurando, de modo algum. De modo algum, porque nós entendemos que Deus é quem conduz todas as coisas. Nossas emoções, nossos pensamentos não podem de modo algum ser guiados pelos problemas, pelas circunstâncias. Não. Eles são definidos por Deus. Nós somos felizes, somos alegres, e não há ninguém nessa terra que possa ser alegre como um cristão, porque o cristão tem Cristo em sua vida, tem Deus. É a convicção de que Deus está ao nosso lado que faz com que nós sejamos alegres nos momentos mais difíceis. Se o Senhor está ao nosso lado, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Isso nos fortalece. Me diga algum problema que possa ser maior do que o Senhor. Não há. Portanto, alegremo-nos em Deus. Que haja contentamento em nós. Que haja contentamento com a família que temos, apesar dos problemas. Que haja contentamento com o trabalho que temos, apesar dos problemas. Que haja contentamento com a igreja que temos, apesar dos problemas. Mudar a maneira como enxergamos as dificuldades é o que Deus exige de nós. Isso é fácil? Não. Mas começa quando nós olhamos para quem é o Senhor. Quem é o Deus a quem servimos. Portanto, o que fazer quando a nossa fé é provada? Alegrar-se é o primeiro passo. Em segundo lugar, perseverar. Quando nossa fé é provada, nós precisamos perseverar. Tiago traz essa instrução no versículo 3. Ele fala que a provação da fé produz perseverança. O que esse versículo ensina exatamente? Ensina que a provação exige perseverança. E ao mesmo tempo, a perseverança leva à vitória na provação. Ou seja, a perseverança é fundamental na provação. E a provação chama à existência a perseverança ainda oculta em nós. Perseverança diz respeito à resistência. E no caso do texto bíblico, Tiago está dizendo que a provação oportuniza a demonstração de uma fé perseverante, de uma confiança inabalável em Deus. Quando ele fala de fé, ele tem em mente a confiança que nós precisamos ter em Deus. Uma fé inabalável, uma confiança inabalável em Deus só pode surgir quando a fé é provada. Como saber a qualidade da sua confiança em Deus? Somente numa provação. Portanto, a provação chama à existência a perseverança que ainda está oculta, mas que será revelada pela ação do Espírito de Deus em nós. A perseverança é fundamental para que vençamos as provações. Então, uma coisa está ligada à outra aqui. É óbvio que Deus não precisa provar-nos para saber o estado da nossa fé. Mas nós precisamos saber. Nós precisamos medir o quanto confiamos em Deus. Pois se a nossa confiança não é inabalável, precisamos amadurecer nisso. A verdade é que somos instáveis. As provações, então, são instrumentos usados por Deus para que encontremos mais firmeza na rocha que é Cristo. Assim, a provação exige perseverança e a perseverança leva à vitória na provação. Por isso, Tiago diz que a provação produz perseverança. O que Tiago tem em mente é que quando os crentes passam por provações, eles serão mais perseverantes no final. Porque é um produto, é um resultado. A provação é colocada nesse texto como uma espécie de pedagogo da vida real. Um pedagogo da vida real. Os problemas são mestres. O que se aprende na provação não se aprende em livros, por mais que estes contribuam ao falar do assunto. Não é o conhecimento que se tem por ouvir falar. A perseverança se aprende na provação. É necessário passar por todo o processo de provação primeiro, para depois dizer
que é perseverante. Por isso, uma vez confirmada, a ideia é que somente após a aprovação é que a perseverança pode ser confirmada. Assim, a perseverança só pode ser demonstrada no palco da provação. Cascos duros, mãos calejadas, costas largas, couro grosso, são frutos de lições que a provação exigiu e a perseverança alcançou ou demonstrou. Nós precisamos ser perseverantes, irmãos. A Bíblia nos chama à perseverança. Hebreus 10, versículo 35 a 39 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A perseverança é fundamental na provação. E a provação chama à existência a perseverança ainda oculta em nós. Pensando em perseverança, a Fernanda, enfrentando o câncer, aprendeu essa grande lição. Antes de passar pela cirurgia, por conta da sua imunidade muito baixa, ela desenvolveu um quadro de mucosite, ou seja, aftas que surgiram na garganta e até no estômago. Impediram ela de se alimentar e de falar por um tempo, mas isso passou. Porém, ela teve que enfrentar outros problemas. Após 3 meses de cirurgia, ela teve fortes febres e começou a ter medo, pensando que o câncer havia voltado, mas na verdade era uma infecção causada pelo catéter. Felizmente, o câncer não havia voltado, mas os problemas continuavam. Apesar da cirurgia ter sido bem sucedida, o osso da tíbia não calcificava. Então foi necessário uma nova cirurgia, colocando uma haste dentro da tíbia para pressionar o osso a fim de formar cálcio. Mais de 1 ano e não calcificava. Os médicos então decidiram colocar placas. Após 1 mês, as placas quebraram no meio. Ela ficou imobilizada por 10 dias e teve de submeter-se a uma nova cirurgia, agora para colocar um fixador externo. Com o tempo, a Fernanda começou a sentir dores novamente. Uma infecção devido a uma bactéria que entrou através do fixador. Um problema atrás do outro. Quando este problema foi resolvido, próximo de sua reabilitação, quando ela iria voltar às atividades normais, ela quebrou a perna. Mais uma vez teve que ficar imobilizada. Além da luta contra o câncer na perna, durante esse mesmo período, no ano de 2012, Fernanda teve que fazer uma outra cirurgia para tirar um tumor maligno na tireoide. No total, foram 7 cirurgias na perna e 1 na tireoide. Contudo, nada fez com que ela desistisse, perdesse a fé ou a alegria. Nunca deixou de fazer planos. É tanto que, mesmo no leito do hospital, ela reiniciou os seus estudos na faculdade e relatou: Deus me deu força quando eu não tinha. Eu ficava no hospital, mas sempre fazia planos. Irmãos, quem serve ao Senhor não desiste, mas persevera. Não abandona a fé jamais. Nós precisamos ter a convicção de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Desistir não vai ajudar. Nós muitas vezes queremos nos livrar dos nossos problemas desistindo de tudo. E assim alguns homens têm desistido de sua família. Não se esforçam para resolver os seus problemas de casa. Não se esforçam para ajeitar as coisas com a esposa, com os filhos. Da mesma forma, as mulheres. Alguns querem desistir do trabalho. Todo mundo aqui é um problema. Os de fora sempre são um problema. E nunca olha para si. Nós somos tão egocêntricos
que o problema está sempre nos outros. Alguns querem desistir da igreja. Eu não aguento essa igreja. Eu não aguento mais esse pastor. Eu não aguento mais esse presbítero. Eu não aguento mais a presidente da SAF. Eu não aguento mais o presidente da UPA. Meus irmãos, nós fomos chamados para perseverar, resolver os problemas, acertar as coisas, guardar a fé. Sempre guardar a fé. Então, o que fazer quando a nossa fé é provada? Em primeiro lugar, alegrar-se. Depois, perseverar. E em terceiro lugar, amadurecer. O versículo de número 4 traz-nos essa lição. A perseverança deve ter um efeito, um resultado completo, uma ação completa, para que nós sejamos aperfeiçoados. A perseverança é fundamental para gerar esse aperfeiçoamento através da provação. Perfeitos e íntegros, em nada deficientes ou sem nenhuma carência. O que esse versículo ensina exatamente? Ensina que a finalidade da provação é bênção e não maldição. Isso faz sentido? Lá fora, não. Dificuldades como bênção? De modo algum. Mas a Escritura vai nos ensinar que a finalidade da provação é bênção e não maldição. Nossa fé só pode chegar a uma plena maturidade quando confrontada com dificuldades e oposição. Logo, as provações oportunizam um amadurecimento da nossa fé. E é claro, isso só vai acontecer se houver perseverança também. Então, uma coisa leva a outra, como um efeito em cadeias aqui. Assim, nosso coração deve encher-se de alegria, de perseverança, porque à medida que nós sofremos, nós somos transformados de glória em glória. Através da alegria, através da perseverança, nós demonstramos que nos submetemos ao ensino de Deus através da provação. Nos submetemos ao tratamento de Deus através da provação. O resultado da perseverança nas provações é o amadurecimento da confiança em Deus. Assim como o ouro precisa do fogo para ser purificado, a fé, para ser amadurecida, precisa das provações. E é por isso que devemos nos alegrar em Deus, porque Ele torna coisas ruins em bênção. Foi exatamente essa a compreensão que José teve. Olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bênção. Deus o tornou em bem para a conservação da vossa vida, do povo de Deus. A expressão perfeição encontrada no texto diz respeito a não necessitar de mais nenhum ajuste ou crescimento. É ser completo. Ou seja, será pelas mãos das provações que o Espírito de Deus trabalhará em nós dia a dia até a volta de Cristo. Assim, inevitavelmente, as provações estão na agenda do cristão. Saiba que na sua agenda Deus determinou provações. Não podemos fugir a isso. Elas estão na nossa vida, na nossa agenda, para que o Espírito de Deus produza em nós todas as qualidades necessárias para vencer o pecado. É verdade que seremos transformados quando Cristo voltar, seremos perfeitos, íntegros, em nada deficientes quando Cristo voltar, mas o ensino de Tiago é que o Espírito de Deus já começa a fazer isso em nós agora, através das provações. A transformação não se dá num estalar de dedos, não, mas através de um processo diário de sofrimento e lapidação. As provações são uma olaria e Deus é o oleiro. Entretanto, não devemos imaginar que a nossa vitória sobre o pecado se dará sem qualquer esforço da nossa parte. Na verdade, somos responsabilizados para buscar a aprovação de Deus.
E é nas provações, é no palco das provações que temos a oportunidade de demonstrar o nosso desejo de servir a Deus, de buscar a Deus, de amadurecer na fé, de depender de Deus. Assim, na escola da provação, Deus age em nós para que nos tornemos crentes que entendem melhor quem Ele é e como Ele age. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13, mostram que a provação nos faz aprender e amadurecer. Paulo disse: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Após 7 anos lutando contra um câncer, a Fernanda amadureceu. E ela relatou que durante esses anos muitas coisas mudaram. Algumas mudanças físicas, perda do cabelo, perda de peso, mas as principais mudanças foram internas. E ela disse o seguinte: antes de adoecer, eu reclamava da vida e não era feliz. Me faltava alguma coisa. Hoje valorizo muito a vida e as pequenas coisas. Reclamo menos e aproveito mais. Sou mais grata a Deus e o conheço melhor. Hoje vejo como é bom andar só com as pernas. Não precisamos perder para valorizar. Se alguém estiver passando por uma situação difícil, é preciso confiar em Deus e encarar tudo com alegria e esperança. Acreditar que vai passar. Em tudo é amadurecimento e aprendizado. Sua provação trouxe marcas, mas essas marcas não a tornaram uma mulher amarga, infeliz. Pelo contrário, ao passar pela luta, ao passar pela provação, a sua perspectiva da vida mudou. E mudou para melhor. Meus irmãos, Deus usa as provações para amadurecer a nossa fé. Nós somos trabalhados por Deus. É nas provações que nós mais buscamos ao Senhor. Deus faz com que essas provações sirvam de imã para nos atrair. Deus nos atrai, é verdade, com bondade, como diz Jeremias 33:3, que Deus nos atrai com laços de amor e benignidade. Deus abençoa a nossa vida, mas muitas vezes Deus nos atrai através de dificuldades, através de problemas. O sofrimento nos permite enxergar a vida de um outro modo, de um modo mais cheio do conhecimento e relacionamento com Deus. Concluindo, o que fazer quando nossa fé é provada? Primeiro, alegrar-se, depois perseverar e depois amadurecer. Alegrar-se, perseverar, amadurecer. Desse modo, o objetivo final desse texto é fazer com que nós tenhamos maior confiança em Jesus Cristo, maior fé em Deus. A nossa fé, irmãos, precisa ser viva, precisa ser prática. Uma fé frágil é sustentada por palavras. Uma fé forte é sustentada por atitudes. São as nossas ações em meio às provações que demonstram se nossa fé é verdadeira ou se não passa de palavras. Você é realmente crente? Você vive pela fé? Então, alegre-se mesmo nas dificuldades. Persevere mesmo que outros desistam. Amadureça buscando mais ao Senhor. A nossa geração não sabe mais lidar com o sofrimento. O desespero toma conta de nós e por coisas pequenas. Então, nós precisamos avaliar, porque na verdade nós somos muito mais influenciados pelo mundo do que nós imaginamos.
As nossas crianças são mimadas e às vezes os adultos também são. Não sabem lidar com o não, não sabem lidar com as frustrações, não sabem lidar com a vitória dos outros, não sabem lidar com as provações. E no final, a culpa é sempre de Deus. Deus porque o Senhor permitiu, Deus porque não impediu, Deus porque, mas não olhamos para nós. O que Deus exige de nós. Qual é a nossa parte nas provações? Certamente o Senhor cuidará de nós, mas a nossa parte é alegrar-se, perseverar, amadurecer. E é claro, eu não estou aqui subestimando a dificuldade da vida, os sofrimentos que cada pessoa tem e a dificuldade que cada pessoa tem de lidar com o seu sofrimento. Mas muitas vezes nós aumentamos o sofrimento também e isso não deveríamos fazer. Nós tornamos o sofrimento um gigante que muitas vezes para nós é maior do que Deus. Nós enxergamos mais o sofrimento, mais o problema do que Deus, quando Deus é maior que os problemas. Por isso, nós precisamos questionar a nossa fé. A fé verdadeira é viva. A religião verdadeira é prática. Se eu sou crente e eu passo por problemas, eu preciso passar por problemas confiando em Deus. Se eu sei que Jesus é o meu Senhor, se eu sei que Ele tem o controle, o governo de todas as coisas, eu não posso me desesperar. Porque quem se desespera é o ímpio, que não tem Deus do seu lado. Nós temos o Senhor conosco. Nossa fé é muito forte e grande, até ser submetida a algum teste. Enganamos a nós mesmos e enganamos aos outros. Por isso eu gostaria que você agora avaliasse o seu coração, avaliasse a sua fé. Você confia no Senhor? O desafio para você é confiar na providência de Deus. Tudo concorre, tudo coopera. Cada movimento nosso ou cada passo que damos está conectado com a ação divina em nós. Somos criaturas dependentes de Deus e não podemos fazer um só movimento sem que sejamos energizados por Ele. Por essa razão, Jeremias reconhece que o Senhor dirige os nossos passos. Assim, a medida do sucesso não está nas coisas que fazemos, nem a medida do fracasso nas nossas falhas. Há um outro fator concorrente, que é o misterioso modo como Deus age em nossas vitórias e em nossas derrotas. Contudo, cremos que, ganhando ou perdendo, tendo sucesso ou insucesso, devemos em tudo, graças a Deus, pois em Deus está a causa e o efeito de todas as coisas. E cremos também que, seja qual for o resultado dos atos em nossa vida, todas as coisas concorrem para o nosso bem. E perceba, isso não é muito difícil de entender, porque se ganhamos, dizemos que é vontade de Deus. Se perdemos, dizemos que é a mesma coisa. Isso porque, quer ganhando ou quer perdendo, temos certeza de que somos do Senhor. Não há nada nas Escrituras dizendo que as aflições da vida são sempre uma evidência de que Deus está insatisfeito conosco. De modo algum, pelo contrário. Deus usa as aflições para o nosso bem, porque Ele nos ama. Eu quero encerrar então com um trecho da música do Estênio Márcios, Tapeçaria, em que ele expõe a confiança em um Deus que governa tudo. Um Deus cujos planos se cumprem em nossa vida. Ele diz o seguinte: minha vida é obra de tapeçaria. É tecida em cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Portanto, meu irmão e minha irmã, confie. Ainda que não gostemos das linhas escuras,
o que precisamos é saber e confiar que o tapeceiro planejou o fim desde o começo da realização de sua obra de arte em nós. Que Deus nos abençoe. Amém! Gratidão a Deus por sua palavra. Que o Senhor continue abençoando os irmãos que têm se disposto a nos ensinar através da exposição bíblica. Um abraço a Diego, Ana Carla e Ana Elisa. Deus os abençoe. Vamos conhecer os aniversariantes da semana. Hoje, dia 18, a irmã Áurea Elias. Ainda hoje, dia 18, a irmã Roberta Góes. Desejamos felicidades a todos os aniversariantes. Aos visitantes que acompanham a nossa programação, Deus os abençoe e os proteja com sua poderosa mão. Lembramos também daqueles que estão ouvindo a programação através da Voz do Progresso. Deus os abençoe e os faça viver felizes, na certeza de que o melhor da vida é caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Fiquem ligados na programação do canal do YouTube IPB de Camaquã e Congregações. Terça-feira, às 19 horas, live de oração. Quinta-feira, às 19 horas, estudo da palavra. Domingo, às 9 horas, escola dominical. Domingo, às 10h30, escola para as crianças. E ainda no domingo, às 19 horas, programação com o pastor Rafael Dourado. Após a EBD, Clamor Jovem da UMP na plataforma Google Meet. A UPH terá mais um tempo com Deus também, logo após a escola dominical. Para a galerinha da UCP, hoje às 15 horas, na porta da igreja, haverá uma programação para lá de especial. É o Drive-Thru da Saudade. Venha diminuir um pouquinho a saudade com a gente. Traga seu amiguinho ou sua amiguinha que estiver com você. O papai e a mamãe também estão convidados. Venha nos prestigiar. E não esqueçam, o uso da máscara é obrigatório. Estamos esperando por você. Um beijo, até lá!
Chegamos ao final de mais uma escola dominical. Gratos a Deus por essa oportunidade de juntos louvarmos e exaltarmos o seu nome. Desejamos a todos uma boa semana. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar